Vou te falar agora sobre o Cruzeiro, que avançou para a contratação de Luiz Sinisterra. Atacante colombiano de 26 anos de idade, destro, joga como ponta esquerda e apesar da velocidade do bom drible tem ótima finalização. Você consegue encontrar vários lances e vídeos com gols bonitos marcados por esse jogador, que surge no Once Caldas, passa pelo Feyenoord, pelo Leeds e atualmente pertence ao Bournemouth. Negociação entre Cruzeiro e Bournemouth avançou para um empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Sinisterra, que também no primeiro momento se mostrava contrário à ideia de vir ao Brasil, acabou se animando. Primeiro porque ele entende que há enorme esforço do Leonardo Jardim em contratá-lo, depois porque se ele arrebentar no Brasil, ficar mais perto de ser convocado para a seleção brasileira. A expectativa é de que o acordo seja anunciado nas próximas horas e Sinisterra se torne o primeiro dos dois reforços que o Cruzeiro busca para o ataque, para a função de pontas. A avaliação interna no Cruzeiro, especialmente do Leonardo Jardim, é de que essa posição é a mais carente no elenco cruzeirense. O Diego Inácio: boa noite, Nicola. Atualizações sobre Enciso. O Enciso foi colocado ou especulado no Palmeiras e no Cruzeiro, tá? Nos dois casos, a negociação é das mais difíceis. São dois dos principais empecilhos. O primeiro deles, a vontade do Enciso em continuar na Europa. Diferente do Ramon Sosa, que não tinha mercado na Europa, diferente do Carlos Miguel, que não tinha propostas na Europa, eles queriam ficar lá, mas eles acertaram com o Palmeiras por falta de ofertas. A situação do Enciso é diferente. Ele quer continuar na Europa e já tem sondagem da Roma, do Galatasaray e do West Ham. Então isso é um fator complicador. O outro ponto é que hoje o Enciso está avaliado em 22 milhões de euros. A meia atacante paraguai de 21 anos de idade, da seleção do Paraguai, até por isso ele tem uma relação de muita proximidade com o Gustavo Gomes, tá bom? O Valdeir está dizendo que o Enciso está contundido mesmo, se o Palmeiras pode contratar ele, só joga ano que vem. O Valdeir, a julgar pelos treinos que ele estava fazendo em casa, imagino que a recuperação esteja boa e ele está prestes a voltar, tá? Sobre a chance dele ser contratado pelo Palmeiras. O Palmeiras e o Cruzeiro foram clubes especulados para o Enciso, meia atacante paraguai de 21 anos de idade. Nos dois casos, posso contar para vocês que a maior chance dele continuar no futebol europeu, essa é a predileção dele. O Daniel Batista: janela fechando e o Cruzeiro querido nada. Daniel, bora lá. A janela fecha em 2 de setembro. Restam 20 dias, mais ou menos, né? E eu entendo a lamentação, porque o Cruzeiro de Alexandre Matos era muito mais rápido. O Cruzeiro do Pedro Júnior, do Pelaipe, tem sido bem mais comedido na hora de contratar. Mais lento, né? A boa notícia é que Luiz Sinisterra, colombiano de 26 anos de idade, que pertence ao Bournemouth, interessa e existem negociações, tá? Até pude confirmar com o pessoal do Cruzeiro hoje à tarde. Não dá para cravar que o negócio vai acontecer, mas existe uma expectativa boa no Cruzeiro. Esse jogador surge no Once Caldas e é vendido em 2018 por 2 milhões de euros. Por lá, 4 anos depois, em 2022, a maior venda da história do Feyenoord. Ele vai do Feyenoord para o Leeds por 25 milhões de euros. Em 24, ele troca o Leeds pelo Bournemouth por 20 milhões de libras, equivalem hoje a 146 milhões de reais. Na temporada passada, com a camisa do Bournemouth, 37 jogos, 4 gols e 4 assistências, não joga desde março por conta de uma lesão. É bom jogador, tá? É bom jogador. Se contratado, certamente ajuda ele. Esse é um destro que atua como ponta esquerda, chegaria para disputar, não, para ganhar a posição do Wanderson, que até agora não empolgou. Para mudar de assunto e falar sobre um zagueiro brasileiro de 24 anos que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais 1 ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e, se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram. Esse terceiro clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson, foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação.
Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv, a única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos, na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Com o Cruzeiro sabendo que nas quartas de final vai pegar o maior rival, né? Vai enfrentar o maior rival. Primeiro jogo ali na semana do dia 27 de agosto e a segunda partida na semana do dia 11 de setembro. Vamos ver como é que vai ser essa definição de horários, mas essa é a ordem. Primeiro jogo na casa do Atlético, na Arena MRV, e o segundo jogo no Mineirão, com a presença da Nação Celeste. Cruzeiro que volta aos trabalhos nesta quarta-feira. Daqui a pouco vou trazer também a agenda da semana, toda a preparação, pensando no jogo contra o Mirassol. Mas o assunto é o Luiz Sinisterra, atacante, 26 anos, colombiano, atleta do Bournemouth da Inglaterra. Esse jogador que chegou inicialmente na Inglaterra via o Leeds, né? Tava no Feyenoord, depois foi contratado pelo Leeds. Esse jogador sofreu com algumas lesões musculares essa temporada. Inclusive, o último jogo do Luiz Sinisterra foi em março. Depois fez a recuperação, tá bem, tá tranquilo, já fazia a pré-temporada com os atletas e o Cruzeiro caminha esse acordo, caminha essa negociação por empréstimo para contar com esse atleta que também tem convocações para a seleção colombiana. Já participou de Copa América, um jogador que também já participou de eliminatórias. É um atleta que, apesar de jovem, tem já bastante rodagem. E aí? Gosta do nome, Hugo? Acha que é um perfil? É um jogador jovem, apesar de ter experiência em algumas equipes, é jovem. E você gosta também, Vinícius Andrade? Será que é o nome que vai chegar para ser uma opção importante para esse lado de campo do Cruzeiro? Essa é a grande pergunta. E esse atleta, hein, o Luiz Sinisterra, é o jogador que pode chegar ao Cruzeiro. E agora sim, eu quero a opinião de vocês em relação a esse jogador. Eu acompanhei o Sinisterra no futebol inglês, né? Mas assim, aí eu fui buscar informações, ver os números, ver vídeos. E é um jogador que se destacou principalmente no Feyenoord da Holanda na temporada 21-22, que foi o melhor ano dele, 43 jogos, 18 gols, 11 assistências. Aí ele chegou pro Leeds, não emplacou, no Bournemouth da Inglaterra também não conseguiu emplacar, muito em função das lesões. Um jogador que teve um azar, se lesionou bastante, ao que obviamente, né, o Cruzeiro está atento a isso. É uma contratação que passa também pelo departamento médico, de fazer toda uma análise, mas em termos de futebol, eu acho que chega para agregar muito. É uma posição carente. O Cruzeiro hoje tem o Wanderson, que não é um ponta dos sonhos, é um jogador que ajuda muito taticamente, jogador de muita força, mas não é um jogador do drible para resolver jogos assim para o Cruzeiro. O reserva dele é o Marquinhos, que eu acho que também não se encaixa nesse perfil de jogador que consegue se dar bem em espaços curtos. Já o Sinisterra é esse jogador, né? Driblador, tem uma boa finalização, atua mais pelo lado esquerdo, o pé predominante é o pé direito, então aquele jogador que corta para dentro, busca o chute, uma assistência. Pela necessidade do Cruzeiro hoje, principalmente quando pega adversários fechados, esse ponta com essa característica faz muita falta. O atacante colombiano se encaixaria para essa posição. A gente fez um balanço assim do primeiro turno, que por mais que o momento seja de instabilidade, 3 jogos sem vencer em casa, considerando também a partida da Copa do Brasil, mas é um primeiro turno do Cruzeiro acima da expectativa, principalmente pelo que foi o início do ano. O Cruzeiro terminou o primeiro turno com 37 pontos. Mas é o momento também de dar uma oxigenada no elenco, por isso é tão importante agora o Cruzeiro reforçar e ter mais peças para que o Leonardo Jardim possa utilizar. A agenda do Cruzeiro, então, prevê que o time volta aos trabalhos nesta quarta-feira, com trabalho às 4 horas da tarde na Toca da Raposa. Na quinta, treino de manhã, sexta, treino de manhã, sábado, treino na parte da manhã e no domingo o Cruzeiro treina à tarde, depois viaja para São José do Rio Preto, onde a equipe vai ficar
concentrada e hospedada para a partida de segunda-feira às 8 horas da noite. É a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, duelo então contra o Mirassol. E essa partida em Mirassol, jogo fora de casa, na sequência do time celeste. Cruzeiro que vai muito bem jogando fora de Minas Gerais. Nos últimos 9 jogos, Cruzeiro soma então 6 vitórias e 3 empates. Estão fora do jogo Lucas Homero, Christian e Kaique. Esses atletas não viajam para Mirassol porque estão suspensos com 3 cartões recebidos, né? Receberam cartão no jogo contra o Santos, então estavam pendurados, por isso não vão enfrentar o Mirassol na sequência do Campeonato Brasileiro. Vou te falar agora sobre o Cruzeiro que avançou para a contratação de Luiz Sinisterra. Atacante colombiano de 26 anos de idade, destro, joga como ponta esquerda e apesar da velocidade do bom drible tem ótima finalização. Você consegue encontrar vários lances e vídeos com gols bonitos marcados por esse jogador que surge no Once Caldas, passa pelo Feyenoord, pelo Leeds e atualmente pertence ao Bournemouth. Negociação entre Cruzeiro e Bournemouth avançou para um empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Sinisterra, que também no primeiro momento se mostrava contrário à ideia de vir ao Brasil, acabou se animando. Primeiro porque ele entende que há enorme esforço do Leonardo Jardim em contratá-lo, depois porque se ele arrebentar no Brasil fica mais perto de ser convocado para a seleção brasileira. A expectativa é de que o acordo seja anunciado nas próximas horas e Sinisterra se torne o primeiro dos 2 reforços que o Cruzeiro busca para o ataque, para a função de pontas. A avaliação interna no Cruzeiro, especialmente do Leonardo Jardim, é de que essa posição é a mais carente no elenco cruzeirense. O Diego Inácio: boa noite, Nicola. Atualizações sobre Enciso. O Enciso foi colocado ou especulado no Palmeiras e no Cruzeiro, tá? Nos 2 casos, a negociação é das mais difíceis. São 2 dos principais empecilhos. O primeiro deles, a vontade do Enciso em continuar na Europa. Diferente do Ramon Sosa, que não tinha mercado na Europa, diferente do Carlos Miguel, que não tinha propostas na Europa, eles queriam ficar lá, mas eles acertaram com o Palmeiras por falta de ofertas. A situação do Enciso é diferente. Ele quer continuar na Europa e já tem sondagem da Roma, do Galatasaray e do West Ham. Então isso é um fator complicador. O outro ponto é que hoje o Enciso está avaliado em 22 milhões de euros. A meia atacante paraguaia de 21 anos de idade, da seleção do Paraguai, até por isso ele tem uma relação de muita proximidade com o Gustavo Gomes, tá bom? O Valdeir está dizendo que o Enciso está contundido mesmo, se o Palmeiras pode contratar ele, só joga ano que vem. O Valdeir, a julgar pelos treinos que ele estava fazendo em casa, imagino que a recuperação esteja boa e ele está prestes a voltar, tá? Sobre a chance dele ser contratado pelo Palmeiras. O Palmeiras e o Cruzeiro foram clubes especulados para o Enciso, meia atacante paraguaio de 21 anos de idade. Nos 2 casos, posso contar para vocês que a maior chance dele continuar no futebol europeu, essa é a predileção dele. O Daniel Batista, janela fechando e o Cruzeiro querido nada. Daniel, bora lá. A janela fecha em 2 de setembro. Restam 20 dias, mais ou menos, né? E eu entendo a lamentação, porque o Cruzeiro de Alexandre Matos era muito mais rápido. O Cruzeiro do Pedro Júnior, do Pelai, tem sido bem mais comedido na hora de contratar. Mais lento, né? A boa notícia é que Luiz Sinisterra, colombiano de 26 anos de idade, que pertence ao Bournemouth, interessa e existem negociações, tá? Até pude confirmar com o pessoal do Cruzeiro hoje à tarde. Não dá para cravar que o negócio vai acontecer, mas existe uma expectativa boa no Cruzeiro. Esse jogador surge no Once Caldas e é vendido em 2018 por 2 milhões de euros. Por lá, 4 anos depois, em 2022, a maior venda da história do Feyenoord. Ele vai do Feyenoord para o Leeds por 25 milhões de euros. Em 24, ele troca o Leeds pelo Bournemouth por 20 milhões de libras, equivalem hoje a 146 milhões de reais. Na temporada passada, com a camisa do Bournemouth, 37 jogos, 4 gols e 4 assistências, não joga desde março por conta de uma lesão. É bom jogador, tá? É bom jogador. Se contratado, certamente ajuda ele. Esse é um destro que atua como ponta esquerda. Chegaria para disputar, não, para ganhar a posição do Wanderson, que até agora não empolgou. Bora mudar de assunto e falar sobre um zagueiro brasileiro de 24 anos que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson.
atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais 1 ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e, se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram. Esse terceiro clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson, foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação. Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv. A única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos, na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Com o Cruzeiro sabendo que nas quartas de final vai pegar o maior rival, né? Vai enfrentar o maior rival. Primeiro jogo ali na semana do dia 27 de agosto e a segunda partida na semana do dia 11 de setembro. Vamos ver como é que vai ser essa definição de horários, mas essa é a ordem. Primeiro jogo na casa do Atlético, na Arena MRV, e o segundo jogo no Mineirão, com a presença da Nação Celeste. Cruzeiro que volta aos trabalhos nesta quarta-feira. Daqui a pouco vou trazer também a agenda da semana, toda a preparação, pensando no jogo contra o Mirassol. Mas o assunto é o Luiz Sinisterra, atacante, 26 anos, colombiano, atleta do Bournemouth da Inglaterra. Esse jogador que chegou inicialmente na Inglaterra via o Leeds, né? Tava no Feyenoord, depois foi contratado pelo Leeds. Esse jogador sofreu com algumas lesões musculares essa temporada. Inclusive, o último jogo do Luiz Sinisterra foi em março. Depois fez a recuperação, tá bem, tá tranquilo, já fazia a pré-temporada com os atletas e o Cruzeiro caminha esse acordo, caminha essa negociação por empréstimo para contar com esse atleta que também tem convocações para a seleção colombiana. Já participou de Copa América, um jogador que também já participou de eliminatórias. É um atleta que, apesar de jovem, tem já bastante rodagem. E aí? Gosta do nome, Hugo? Acha que é um perfil? É um jogador jovem, apesar de ter experiência em algumas equipes, é jovem. E você gosta também, Vinícius Andrade? Será que é o nome que vai chegar para ser uma opção importante para esse lado de campo do Cruzeiro? Essa é a grande pergunta. E esse atleta, o Luiz Sinisterra, é o jogador que pode chegar ao Cruzeiro. E agora sim, eu quero a opinião de vocês em relação a esse jogador. Acompanhei o Sinisterra no futebol inglês, né? Mas assim, aí eu fui buscar informações, ver os números, ver vídeos. E é um jogador que se destacou principalmente no Feyenoord da Holanda na temporada 21-22, que foi o melhor ano dele, 43 jogos, 18 gols, 11 assistências. Aí ele chegou pro Leeds, não emplacou, no Bournemouth da Inglaterra também não conseguiu emplacar, muito em função das lesões. Um jogador que teve um azar, se lesionou bastante, ao que obviamente, né, o Cruzeiro está atento a isso. É uma contratação que passa também pelo departamento médico, de fazer toda uma análise, mas em termos de futebol, eu acho que chega para agregar muito. É uma posição carente. O Cruzeiro hoje tem o Wanderson, que não é um ponta dos sonhos, é um jogador que ajuda muito taticamente, jogador de muita força, mas não é um jogador do drible para resolver jogos assim para o Cruzeiro. O reserva dele é o Marquinhos, que eu acho que também não se encaixa nesse perfil de jogador que consegue se dar bem em espaços curtos. Já o Sinisterra é esse jogador, né? Driblador, tem uma boa finalização, atua mais pelo lado esquerdo, o pé predominante é o pé direito, então aquele jogador que corta para dentro, busca o chute, uma assistência. Pela necessidade do Cruzeiro hoje, principalmente quando pega adversários fechados, esse ponta com essa característica faz muita falta. O atacante colombiano se encaixaria para essa posição. A gente fez um balanço assim do primeiro turno, que por mais que o momento seja de instabilidade, 3 jogos sem vencer em casa, considerando também a partida da Copa do Brasil, mas é um primeiro turno do Cruzeiro acima da expectativa, principalmente pelo que foi o início do ano. O Cruzeiro terminou o primeiro turno com 37 pontos.
mas é o momento também de dar uma oxigenada no elenco. Por isso, tão importante agora o Cruzeiro reforçar e ter mais peças para que o Leonardo Jardim possa utilizar. A agenda do Cruzeiro, então, prevê que o time volta aos trabalhos nesta quarta-feira, com trabalho às 4 horas da tarde na Toca da Raposa. Na quinta, treino de manhã, sexta, treino de manhã, sábado, treino na parte da manhã e no domingo o Cruzeiro treina à tarde, depois viaja para São José do Rio Preto, onde a equipe vai ficar concentrada e hospedada para a partida de segunda-feira às 8 horas da noite. É a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, duelo então contra o Mirassol. E essa partida em Mirassol, jogo fora de casa, na sequência do time celeste. Cruzeiro que vai muito bem jogando fora de Minas Gerais. Nos últimos 9 jogos, Cruzeiro soma então 6 vitórias e 3 empates. Estão fora do jogo Lucas Homero, Christian e Kaique. Esses atletas não viajam para Mirassol porque estão suspensos com 3 cartões recebidos, né? Receberam cartão no jogo contra o Santos, então estavam pendurados, por isso não vão enfrentar o Mirassol na sequência do Campeonato Brasileiro.